Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma lição da nossa escola bíblica, né? Ou a escola bíblica dominical. Estamos seguindo a sequência de lições da nossa revista da editora Betel e desta vez estamos na lição de número 9, que segue aquela sequência dada pela revista das ordenanças bíblicas e desta vez uma ordenança chamada santificação, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos voltar aqui e aqui. O textuário. O textuário diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:13. A verdade aplicada diz: santificação é um dos aspectos da salvação que envolve a separação do pecado e dedicação a Deus. Nós vamos trabalhar aqui os objetivos da lição, que são 3 objetivos, né? Falar, mostrar e ressaltar. Falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo. E ressaltar, ou seja, dar uma importância de buscar a santificação, ok? Então vamos lá. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Substantivo grego agiasmo ou consagração, purificação, santificação do verbo agiaso. Santificar, separar das coisas profanas, ou consagrar, purificar ou santificar. Tornar limpo, só tornar limpo. Santificação, separação do pecado, está sem mistura, sem contaminação para uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus, contrário ao profano, práticas impuras e indignas. Ou seja, a vida cristã, ela é uma vida progressiva, ela tem progressos. Ao a pessoa aceitar Jesus, ou no ato da reconciliação, automaticamente ele é santificado pelo Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, que o purifica de todo o pecado. E neste ato é o primeiro ato de santificação. Eu quero falar com os irmãos a respeito da santificação, ou no aspecto da santificação progressiva. A santificação é um ato progressivo na vida do cristão. Não é uma obra acabada, mas é uma obra iniciada, tá? E essa obra, ela começa logo no início da nossa reconciliação com Deus, a reconciliação com Jesus Cristo. Naquele ato da reconciliação, os pecados dele, ele é santificado pelo sangue de Jesus, que depositou o seu sangue no altar do Senhor como preço pago por mim e por você para a remissão do nosso pecado. Daí então a nossa vida começa uma nova vida com Deus. Daí vem a necessidade de estar o quê? No verbo grego agiasmo, ou santificado, separar-me, procurar separar-me deste mundo, de forma que a minha mente, as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, meu nariz, a minha boca não seja contaminada, ou eu não procure me contaminar com as coisas desse mundo. Pois você bem sabe que a porta, a janela da alma é os olhos, mas tem mais janelas. Tem a boca, tem os ouvidos, tem a mão, tem os pés, ou seja, nós devemos purificar o nosso caminho, nós devemos purificar os nossos ouvidos, purificar os nossos olhos, purificar a nossa boca e, sobretudo, nossas mãos. Afinal de contas, agora nós estamos em uma nova condição de vida, nós estamos agora em uma nova vida, devemos procurar andar em novidade de vida. E quando o autor fala aqui a respeito de santificar, é tornar limpo. Nós nos tornamos limpos do pecado na pessoa de Jesus Cristo através do seu sangue.
O seu sangue nos purifica de todo o pecado, toda a contaminação do pecado de Adão. A nossa natureza, ela foi limpa em Jesus Cristo, nossos pecados passados, e nós temos a salvação em 3 aspectos. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora cabe a mim procurar andar longe daquilo que contamina ou que me contaminava, que me levava para as coisas que desagradavam a Deus. Ou seja, procurar andar em santificação, separar das coisas profanas, ou consagrar, purificar, santificar, tornar limpo, né? A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:22 o seguinte, que quanto ao trato passado vos despojei. Deixa eu voltar aqui. Quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, eu devo me despojar, me desfazer deste velho homem e agora me revestir deste novo homem. Das coisas que eu vivia na concupiscência, ou seja, no desejo desenfreado do pecado. Agora eu vou me despojar deste velho homem e andar em Cristo Jesus. Amém? Vamos seguindo. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é o padrão da pureza ética moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento, como eu falei. E o que é o novo nascimento? É o ato da reconciliação com Deus, né? E se estende por toda a vida do cristão. Quem rejeita a santificação rejeita o próprio Deus, né? Porque Deus é santo e exige que nós vivemos em santidade. Sua santidade abraça o pecador, mas abomina o pecado. Ninguém pode ter comunhão com ele se não aborrece o pecado e busca uma vida sem contaminação com os manjares deste mundo que esse mundo oferece. Quem procura a santificação é comparado ao óleo e à água, que não se mistura, mesmo estando juntos. Quem não procura a santificação é comparado ao café com leite, que não há separação. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A santificação e a busca pela santificação nos compara a água e o óleo, no sentido químico, que não se mistura. Você coloca uma garrafa de água e dentro dela dividir meio a meio óleo e água, os dois não se misturam. Há uma separação. No entanto, quando você pega o café e o leite, que você mistura os dois, você não sabe mais quem é quem, porque estão misturados. Na verdade, nós não devemos viver misturado. Não, nós devemos viver neste mundo ao ponto de que o próprio mundo possa dar o diagnóstico de quem somos, de quem nós somos. E nós não precisamos nos misturar, mas devemos andar em santificação a ponto de que o próprio mundo em que nós vivemos veja a diferença, a separação. A partir de quê? A partir do nosso trato, a partir da nossa fala, a partir de nossas vestes, pois não convém ao homem de Deus andar com vestes inadequadas. Há um padrão, na verdade há um padrão bíblico, há um padrão ético para o cristão, para o evangélico, há um padrão para a mulher, há um padrão para o homem, há um padrão para o jovem. Ora, eu não devo vestir roupas escandalosas ao ponto do mundo não saber quem eu sou. Ora, se eu vou numa praia, por favor, eu devo também ter consciência de que o lugar que eu estou e não usar das redes sociais para exibir o meu corpo seminu. Não, as coisas não funcionam assim, querido. As coisas têm, na vida cristã, exige-se um padrão ético e uma conduta moral. Nós precisamos andar em santificação. Nós somos santificados por Jesus Cristo na hora do ato da nossa reconciliação com Deus. Portanto, agora, a nossa parte é andar em busca da santificação. E essa santificação é o quê?
É um beato? Não. É um rabo de igreja? Não. É uma mudança de mente, é uma mudança de consciência. Quer ver o que diz Efésios 4:23? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, ele manda eu me despojar deste velho homem, desta velha natureza, e me revestir a partir da minha mente, no espírito, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A santidade convém aos crentes. Vamos aqui. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:11. Por que precisamos buscar a santificação? Primeiro, porque Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele. Segundo, porque ela é ordenada. Terceiro, porque ela é progressiva e é um processo. Porque ela porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesmo, igreja santa e gloriosa, né? Quarto, porque é interesse de Jesus apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha e sem defeito. Quinto, porque é a vontade de Deus. Sexto, porque os limpos de coração verão a Deus. Sete, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Ora, a busca pela santificação é um processo que ela pode durar a vida toda a vida, porque nós somos santificados ontem, seremos santificados hoje e seremos santificados amanhã. Mas mediante a nossa busca, o nosso desejo, o nosso interesse de nos despojar dessa velha natureza, né? Dessa velha natureza. Agora, é o seguinte, muitos irmãos pensam o seguinte, que ao receber a nova natureza do Espírito Santo em nossa vida, como diz Efésios 4:22-24, que a outra natureza não está mais lá, mas a outra natureza está sim do outro lado. Porém, agora nós temos a nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos um novo componente santificador que nos ajuda a buscar a santificação em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós e agora nós temos essa nova natureza em Cristo Jesus que nos ajuda a combater a velha natureza. Agora, o apóstolo Paulo diz que a quem é vencido se torna servo do vencedor. Então, o Espírito Santo precisa vencer a velha natureza nossa para que ela se torne serva do Espírito Santo e não o Espírito Santo se torne servo da velha natureza ou nós mesmos, porque ele não vai se tornar escravo da velha natureza, é nós mesmos vamos nos tornar escravos da velha natureza a ponto de que nós não vamos agradar a Deus e nem veremos a Deus. Sede santo, porque eu sou santo. As qualidades de Deus devem ser aplicadas a seu povo. A compreensão aqui é a separação dos modos ímpios do mundo. Não coadunar com as suas ideias e se dedicar a Deus por amor, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, é não compactuar com as coisas deste mundo. Este mundo tenta nos envolver nele através de vários mecanismos que o próprio mundo cria, e este mundo tenta nos
prender nele e nós não podemos coadunar, participar com as ideias deste mundo. Nós temos aí muitas ideias nocivas à família, ao evangélico, aos cristãos em toda parte do mundo. Porém, nós devemos saber diferenciar as coisas e fazer um reto juízo e não nos envolvermos com fábulas, com ideologias e principalmente a ideologia de gênero e o combate ao cristianismo. Muitos cristãos estão se deixando se envolver com essas coisas e se tornam desigrejados, revoltados com a igreja, revoltados com a liderança, revoltados com o sistema, revoltados com tudo. Porém, não é assim que nós vamos mudar o sistema e nem mudar o mundo. Nós precisamos mudar o mundo a partir de nós e não dos outros. A partir de nós e não dos outros. Deus quer um povo santo. Ser santo significa ser semelhante a Deus. 1 Pedro 1,15. Ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Romanos 12,1. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo nós sabendo que não a teremos por completo ou de forma absoluta, enquanto aqui vivemos nessa terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe o quanto nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Cristo se entregou pela igreja, que somos nós para sacrificar por Ele, que quer uma igreja gloriosa, ou seja, nós, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O sacrifício de Jesus foi para nos tornar santos e irrepreensível através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, nós devemos nos esforçar todos os dias, dando lugar ao Espírito Santo, a essa nova natureza, a essa nova identidade em Cristo Jesus. Santificação no espírito e no corpo, sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível. Está lá em Efésios 5:26. Fomos chamados para ser o sal da terra e luz do mundo. Agora veja bem, tamanha é a nossa responsabilidade de vivermos como sal da terra e luz desse mundo. Porém, o que nós temos visto nos últimos tempos é muitos escândalos e comportamentos que não dá mais para saber quem é sal e nem quem é luz, e nem se tem sal ali, nem se tem luz ali, porque é uma verdadeira mistura que estamos vivendo nesse tempo. É uma mistura do mundo com a igreja, é a igreja querendo ir para o mundo, é os cristãos se vestindo como o mundo, se comportando como o mundo, fazendo negócios como o mundo, agindo como o mundo, mentindo como o mundo, roubando, fazendo tudo quanto é laço para enricar e dizer que foi Deus que abençoou. Ora, dá licença, por favor. Antes era o mundo que queria entrar na igreja. Hoje é a igreja que quer entrar no mundo para mostrar a ostentação do seu poder financeiro e dizer que foi Deus que abençoou. Tem muitas coisas que eu duvido que foi Deus que fez. Tem muita coisa que eu observo e vejo que aquele versículo que diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, 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 nós profetizamos, nós pregamos, nós fizemos isso em teu nome. E ele vos dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, a santidade é um caminho pelo qual o cristão e a igreja de Jesus deve palmilhar. O Senhor Jesus nos disse que a porta é estreita
e o caminho é apertado. Ele quer dizer, a vida inicial do cristão é pela porta. A porta vai passar de alguma forma, mas o caminho é apertado. Nós devemos observar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e nos abster de muita coisa que esse mundo nos oferece, principalmente na área financeira, onde muitos irmãos e irmãs, pastores de várias igrejas tentam de alguma forma enriquecer de qualquer maneira e viver de qualquer forma para agradar ou ser aceito neste mundo. Querido, é melhor você ser rejeitado nesse mundo e aceito por Deus. Participação do discípulo de Cristo. Fomos chamados para lavar as nossas vestes, branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminação deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Vamos ver o que diz aqui Apocalipse capítulo 22 e 14. Apocalipse, né? 22 e 14. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Apocalipse 22 e 14. 22 e... Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicídios, os idólatras, qualquer um que ama e comete a mentira. Então, esses ficarão de fora. Qualquer um que ama e comete a mentira. Queridos irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 27 diz, 1 Coríntios 9, 27, antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O apóstolo Paulo está nos dizendo que, não de forma literal, que devemos subjugar o nosso corpo ao sacrifício, como faz alguns católicos que fazem penitências para subjugar a sua natureza, o seu desejo, e entram em penitências de chicotes, chibatas e tudo mais, e fica ajoelhado 2, 3, 4 dias em cima de caroço de milho e coisas desse tipo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que antes eu subjugo o meu corpo. Como é que ele subjuga o seu corpo? Através do jejum e da oração. A oração é irmã do jejum. Se no jejum eu mortifico a minha natureza carnal, na oração eu fortaleço o meu espírito. E a oração e o jejum são aliados nessa nova natureza. Por quê? Porque eu não tenho como me desfazer da velha natureza. O que eu tenho como fazer é subjugar essa velha natureza. Através de quê? Da oração e jejum e da sua outra irmã, a vigilância. Mas é bem provável e é bem certo que o crente que ora e jejuma, ele tem uma vigilância, uma percepção do mundo, de todas as formas que o mundo se manifestar na vida dele. E ele tem paladar, ou seja, ele tem um tato na boca, ele tem um paladar apurado na sua fala. Você percebe logo na vida de uma pessoa que ora, uma pessoa que jejuma, uma pessoa que tem uma vida de santidade, de busca a Deus pela oração e pelo jejum na sua fala. A sua fala é refinada, a sua fala é purificada, ele tem uma fala equilibrada. E logo você percebe que aquele que não ora e não busca a Deus através do jejum e nem da oração, você também percebe pela fala e pelo comportamento dele. Porém, nós devemos vigiar para que esse capítulo 22 e versículo 14 de Apocalipse possa se cumprir em nossa vida e nós possamos entrar pela porta da salvação e ter parte na árvore da vida.
Porém, aqueles que não buscam a santificação através da oração e do jejum, eles, como diz lá a palavra do Senhor, ficarão de fora todo aquele que ama e comete a mentira. Agora me diga uma coisa, a mentira, viver uma vida de mentira, de falcatruas, compete ao cristão? De maneira alguma. Nós devemos subjugar o nosso corpo, ou seja, subjugar a nossa língua, subjugar o nosso pensamento, subjugar nossas atitudes, subjugar nossas inquietações, os labirintos da nossa alma, da nossa mente devem ser subjugados na palavra de Deus para que nós possamos ter parte na árvore da vida, nós possamos ter parte na salvação no Senhor. Agora, muitos cristãos dizem o seguinte: mas eu não consigo vencer essa velha natureza, e usam alguns versículos bíblicos para poderem, validar as suas fraquezas, validar a sua vida desregrada, né? A carne é fraca, mas o espírito está pronto e não sei o quê, e usam um mecanismo dessa forma para poder garantir de alguma forma a sua vida desregrada e fora dos padrões da ordenança bíblica da santificação. E usa alguns versículos bíblicos, mas irmãos, uma verdade nós não temos como nos desfazer da velha natureza, porque ela está em nós. Nós somos carne, estamos em carne, vivendo na carne. O cristão tem 3 inimigos naturais na vida dele: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo é os 3 que nos cercam. Mas desde o início, da lei, do Antigo Testamento, o Senhor já dava essa ideia de que nós devemos buscar dominar, ter o domínio próprio sobre a nossa vida. Observe que o Senhor falou para Caim, Gênesis 4 e 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o pecado já está em nossa porta pela velha natureza. O pecado já chegou em nossa porta. Mas se bem nós fizermos, não seremos aceitos? Será que nós não devemos observar que desde o Antigo Testamento o Senhor já nos alerta para o domínio próprio? E o domínio próprio nos leva à santificação. E sem domínio próprio nós não veremos a Deus. E a maneira pela qual nós vamos buscar e alcançar o domínio próprio é através da oração e do jejum, ou do jejum e da oração, desses 2 mecanismos que Deus deixou. O Senhor diz a Caim: mas sobre ele deves dominar. O Senhor diz para nós: sobre o pecado nós devemos dominar, sobre o nosso desejo nós devemos dominar e não viver uma vida desregrada e na concupiscência do pecado. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que nós viemos à igreja do Senhor. Nós viemos para fazer a diferença. Despojeis e revistais. Neste tópico vamos enfatizar o uso dos 2 termos encontrados nas cartas do apóstolo Paulo, como eu li agora há pouco, Efésios 4 e 22. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Nós temos que em Efésios 22 diz despojar, ou seja, no grego o sentido da palavra despojar é deixar de lado. É deixar de lado. É não usar mais aquilo. É como eu tirar essa roupa e deixar de lado. Se eu não quero mais isso. E você só vai aborrecer-se do pecado e desse pecado que não sei se você está vivendo nele, se você se despojar, literalmente abandonar, não querer mais ver.
eu costumo dizer e usar uma parábola do caminhão de lixo. O caminhão de lixo, ele passa uma vez ou duas vezes na semana na sua casa e você separa aquela sacola de lixo e coloca lá no seu lixeiro e leva embora. E você não sai atrás mais daquele lixo para ver e nunca mais você vai ver aquele lixo. Isso é despojar-se. Despojar-se é deixar o caminhão levar para longe. O caminhão é Jesus. Ele leva nossas impurezas, nossos pecados e leva tudo aquilo, nossa vida bregueça, embora e nos dá uma nova vida nele, para que vivemos em santidade e em novidade de vida. Separação dos padrões do mundo. Não podemos estar na mesma forma como receita do mundo ou nos amoldar aquilo que o mundo faz. Romanos 12:2 diz que nós devemos... Vamos ver aqui. Romanos 12:2. É muito conhecido esse capítulo aqui de Romanos 12:2. Ele é muito conhecido e é uma recomendação. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não precisamos mais viver amoldados e nem acomodados neste mundo. Nós precisamos agora estar renovado, despojando-nos e renovado pelo entendimento, ou seja, de forma racional, para que eu possa experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Não é que sejam três, é uma vontade só. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradável, perfeita. Perfeita, agradável e boa. Não importa a ordem. O que importa é que pelo entendimento racional, eu saber o que eu estou fazendo. Eu saber o que eu estou fazendo na obra de Deus, na casa de Deus e com Deus. Experimentar essa renovação de entendimento. Me despojar das coisas velhas, da velha natureza, progressivamente. E não ser como um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, mas ser um crente saudável, um crente que busca viver mediante a palavra de Deus. Amém? É dura a santificação, mas compensa ser crente. Vamos lá. Abster-se dos prazeres carnais e toda espécie do mal. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas abster-se da aparência do mal. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus, do jugo desigual com os ímpios. 2 Coríntios 6:14. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5:22. Vamos ver o que diz aqui. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:22 e 23. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos chamados para sermos sal e luz deste mundo e não andarmos segundo a natureza desse mundo, mas vivermos separado, de maneira que eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. E como é que eu identifico e vão me identificar que eu não sou desse mundo? Se eu procuro andar em reta justiça com a palavra de Deus. Me abstenho da mentira, das práticas mundanas,
da carnalidade, das práticas que o mundo me oferece e procuro viver de modo digno e santo e irrepreensível. E essa santificação, ela vai sendo progressiva na minha vida, na medida em que eu dou lugar ao Espírito Santo, a carne vai sendo dominada pelo Espírito Santo. É assim que funciona. Nós somos salvos, seremos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós somos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados mediante a palavra, na medida em que o Espírito Santo toma o domínio sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus, que lição maravilhosa. Eu espero que você coloque em prática tudo isso. Seja um crente de oração e jejum, um crente que vive, que tem mais para dar do que para receber, um canal de bênção de Deus neste mundo. Afinal de contas, nós somos chamados para abençoar. E a nossa missão é abençoar esse mundo através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma lição maravilhosa no próximo domingo. Usa essa lenha, ateia fogo nela e deixa Deus te usar. Não se esqueça do like da fé, não se esqueça de compartilhar e nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe. Um grande abraço, até a próxima aula.